Com a chegada de Asta no campo de batalha em meio ao caos em que Noé ele estava, Tabata deixou claro para nós que Asta é a fé, esperança e o amor da Silva. Com isso, o autor do mangá provou para nós que Astelli está mais confirmado do que nunca, ou o caminho para as demais personagens como Rebeca e Mimosa ainda está livre. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, finalmente vamos trazer um Nero Correio pra gente discutir sobre chips. Sim, se você gosta aí de chipar alguns personagens de Black Clover, a gente vai discutir isso no final, né? Sempre tem as perguntas pra chegar até lá, até o assunto. E basicamente a gente vai comentar e conversar sobre todos esses assuntos. E se você já tá curioso, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Participe lá do nosso Discord, a gente sempre está conversando, discutindo muito sobre Black Clover e outras obras lá. A gente tem mais de 30 salas para vocês realmente debaterem sobre outros animes, com spoilers, sem spoilers, você que decide. Basicamente, então, você também pode ajudar a fomentar os nossos conteúdos na plataforma do YouTube e também da Twitch, se tornando inscrito lá na roxinha. E aqui no YouTube você pode se tornar membro com planos a partir de R$ 1,99 mensais. Fazendo isso, você ajuda a fomentar ainda mais os nossos conteúdos. E é claro, né? Vai comprar lá na Amazon, pense com carinho em comprar através dos nossos links, porque assim você ajuda o canal através daquela comissãozinha. O Luigi abre aqui o Nero Correio 61 com uma pergunta bem interessante envolvendo ao Grimório de 5 folhas. Já reparou que os dois demônios, Agred e Lieb, que tiveram acesso ao Grimório de 5 folhas, adquiriram uma magia que não tem a ver com a magia do Grimório, mas sim uma relacionada ao consumo de mana? Vamos lá, né? Primeiro a gente precisa definir algumas coisas aqui que as pessoas, elas sempre confundem em Black Clover, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, já falei sobre todas essas questões. Então a gente precisa primeiro uma que não tem nada a ver com o assunto que eu quero definir. Eu não sei se vai vir outra pergunta sobre isso, mas eu vou deixar essa outra pergunta para o final, então, né? Já que se não tiver essa relação. Mas a magia ali, o poder basicamente ali dos Agred, ela é uma coisa. O poder do Lieb é outra coisa, né? A magia ali dos Agred é algo referenciando a sua magia da palavra. Enquanto o poder do Lieb não é nem classificado, não dá nem para classificar como magia, porque é algo que vai contra a magia. É um poder ali de um acúmulo de coisas, né? Como a gente já trouxe um vídeo falando sobre essa possível origem ali da antimagia. Porque se é antimagia, não tem como ser magia e não tem como ser derivado ali da própria mana, já que o Asta não tem mana para poder utilizar este poder. E que basicamente, se ele tivesse mana, a antimagia iria conseguir ali dizimar o corpo do personagem. Então não faz sentido chamar a antimagia de algo relacionado à magia. Então a gente precisa classificar isso de que a magia dos Agred para remover energia vital e também para remover mana é uma coisa. A magia do Asta, que remove apenas magias e manas e coisas do tipo, é outra parada que não foi definida no mangá ainda. Então vamos com calma com essas comparações através ali desses momentos. Mas sim, é algo interessante de observar como um Grimório de 5 folhas, como um Grimório corrompido tenha algo conectado com as ações envolvendo ali de remover até mesmo mana e energia vital, como é no caso dos Agred, e ali mana e magias, como é no caso da antimagia. O Luiz Eduardo traz uma pergunta bem bacana que envolve Medícula e a Licita. Com a revelação do ritual de que Medícula está usando para sair do submundo, seria possível Asta, Lieb e a maldição da Licita consequência de um ritual de algum demônio que falhou? Bom, cara, eu acho que não, porque a própria Medícula ela fala que nem o Lucífero sabia desse ritual, mas talvez assim, numa impossibilidade ou coisa do tipo,
a Licita talvez tivesse sido um experimento da própria Megícula, né, do próprio demônio ali, para poder sair do submundo. Talvez ela tentou fazer alguma maldição na personagem que vamos ver o que vai dar, deu certo. Então agora eu preciso achar 3 magos do mesmo gênero, 3 magos ali do mesmo sexo, podemos dizer assim, porque do mesmo gênero não se encaixa nessa parada. Mas 3 sexos ali, 3 sexos. Mas 3 personagens ali do mesmo sexo que acabam tendo ali essa capacidade de ter a mesma força, a mesma aplicação envolvendo nisso. Mas então tudo isso acaba se fundamentalizando se a gente pensar que talvez o Tabata queira colocar alguma ligação do Asta com a Megícula também. Coisa que eu não gostaria, já que o inimigo do Asta, tanto do Lieb quanto dele também, é o próprio Lucífero, a não ser, né, que as únicas questões que podem fazer com que o Asta se torne inimigo da Megícula foi que essa maldição foi colocada na Licita para que o personagem fosse excluído da do relacionamento com a sua própria mãe. O Alexandre dos Santos traz uma pergunta bem interessante aqui envolvendo aos generais de Diamond. O que você espera da nova geração dos generais brilhantes de Diamond? Sabemos que 2 deles estavam sob o controle da Vanica. Acha que há a possibilidade deles lutarem contra o Morris? E tem um personagem muito misterioso entre eles, que fica mais ao fundo na ponta da mesa em meio às sombras do local. Acha que ele pode ser poderoso no nível da Mereoleona ou próximo? Cara, eu acredito que o reino de Diamond, ele passou por uma guerra civil, né? Teve uma guerra civil, né? Então é por isso que a gente observou o Zenon massacrando ali o país de Diamond. Eu não acho que foi aleatório, né? Eu acho que é porque rolou ali uma guerra civil dentro de Diamond para expulsar o Morris e aqueles soldados que estavam sendo ajudados ali pela galera da Tríade Negra. Então, alguma coisa deve ter enfraquecido o país ao ponto deles serem massacrados daquela forma como foram ali pelo Zenon, na forma como ele estava representando o Spade na expansão do seu governo, né, na expansão ali dos seus territórios. Sobre eles aparecerem em Diamond, eu acredito que possivelmente sim, se o Tabata quiser expandir um pouco mais essa saga. Se ele não quiser, aí eu acho que não, acho que o que é de Diamond vai rolar lá no país mesmo, com os anões ou coisa do tipo ali, sendo liderados por Mars e Fana. O Lucas Gabriel traz uma pergunta aqui bem interessante envolvendo aos anões e as masmorras. LP, você acha que os anões são os criadores das masmorras? Se pensarmos bem, as masmorras que vimos até agora surgem debaixo da terra, e o último espírito mágico que falta ser apresentado é o da terra. Então, será que os anões vivem no subterrâneo e são protegidos pelo espírito da terra, que nem a Dríade com os elfos? E como será que itens mágicos dentro das masmorras vão parar lá, como a espada lar do demônio? Nero Correio 61. Cara, aí tá uma excelente pergunta, né? Inclusive um dos vídeos que a gente acabou fazendo sobre os 100 mistérios, né? As 100 perguntas mais misteriosas ainda de Black Clover, é como as espadas, né, do Asta, né? Tanto acho que a segunda e a terceira espada foram parar dentro das masmorras. Então fica esse questionamento de como que saiu do Grimório ali que estava dentro daqueles domínios que tinham para o Lich e foram parar ali dentro das masmorras. Como que todas essas questões foram realmente fundamentadas na obra de Black Clover, que ainda não tivemos respostas. Então, eu acredito que tenha chance? Sim, eu acredito que tem essa chance. Eu acho meio complicado ainda um anão não ter aparecido na obra, né? E eu acho que tem algum fundamento sim, já que os anões são realmente seres ou têm características ali específicas de que acabam sempre indo mais a fundo, se aprofundando em lugares, fazendo, digamos assim, cavernas, criações ali para buscar mais minerais, né? Para buscar ali coisas que estão relacionadas a itens preciosos como prata, ouro, bronze, diamante, todas essas coisas que estão conectadas e nada mais, nada menos do que conectar eles também com o Diamond, né? Já que o próprio país tem um nome de diamante, né? Então faz bastante sentido a gente observar que os próximos passos que a obra de Black Clover pode dar, pode estar conectado sim com os anões. Isso vai ser bem interessante de se acompanhar. O Dr. Crânio traz uma pergunta bem interessante sobre os personagens de Black Clover. Quais são os personagens que você menos gosta em Black Clover? Cara, eu acho que a gente for listar alguns personagens aqui que eu menos gosto, e quem sabe
não vira aquele top lister aqui, vira um vídeo aqui sobre os personagens de Black Clover que eu posso fazer aqui no canal. Se vocês querem um aqui, deixa aqui nos comentários se você quer aquele ranking de listas aqui dos personagens de Black Clover. A gente vai conversando sobre isso. Mas com certeza os personagens que eu menos gosto na obra é o Rei Kira. Esse eu acho que é o pior personagem, assim, tipo, disparado relacionado a Black Clover, coisa do tipo, né? Porque é um personagem que eu não gosto mesmo. Deixa eu ver se tem outro personagem que eu não gosto de Black Clover. Cara, não tenho nenhum, tipo assim. Talvez o Morris, eu não sei. O Morris eu acho interessante, cara. A forma como ele é um cientista do mal, essas coisas assim, essa maneira como ele é fascinado por pesquisa. Então não sei se eu não gostaria dele, assim, como... Ele é um bom personagem, né? Ele é um bom vilão. A Tríade Negra, Dante, Vanica e Zenon, eu acho que, tipo assim... não me criou antipatia, foram realmente fundamentais ali na construção, mas eu acho que de todos os personagens que apareceram na obra até agora, cara, só o Rei Kira. O Rei Kira pra mim eu acho que é pior até mesmo que o Lucífero em ações, né? Porque ele tem um objetivo, né? Talvez o Lucífero se encaixe aqui também, né? Tanto o Lucífero quanto também o Rei Kira, eles são dois personagens completamente escrotos, né? Porque a Megícula, pelo menos, ela tinha um objetivo, né? Matar tanto a Vanica, a Acer e também ali a gente observa também a Loropética, né? Mas o Lucífero não, ele só possuiu o Lieb e por causa disso matou a Licita, a mãe do Asa, né? Então eu acho que os dois se classificariam sim, né? Tanto o Rei Kira quanto também o Lucífero como, pra mim, na minha opinião, um dos piores personagens assim de Black Clover, né? Não só, né? O Rei Kira é porque o personagem é ruim mesmo, né? E o Lucífero por aquilo que ele fez na obra. O Evangelho Souza trouxe um comentário bem sagaz envolvendo ali a mescla de raças. LP, a Charme tem 2 atributos de magia no seu Grimório por ser uma híbrida, certo? Então isso significa que os filhos do Lich e Tetia também terão 2 atributos mágicos nos seus Grimórios? Bom, vamos lá, né? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, a Charme, ela é sim uma híbrida de anão com humano. Isso já é claro, já é demonstrado que a personagem ela tem 2 energias, 2 manas, né? 2 naturezas ali de mana envolvendo ali a obra, né? Então é uma natureza humana e uma natureza anã. Analisando mais profundamente sobre isso, a Charme ela tem uma magia de algodão e uma magia relacionada à gula. Existe uma teoria em volta da Charme de que o pai dela talvez seja um anão que representa o pecado da gula. E é por isso que ela tem ali a capacidade também de manifestar o lobo da gula. Então seria algo específico dali dos anões. Então não dá para saber ou ter uma certeza. Então não dá para ter um pouco mais de entendimento sobre isso. Talvez o que poderia ter acontecido ou realmente ter essa, digamos assim, esse desenvolvimento é que as coisas podem ser um pouco mais complicadas, né? Porque os anões, eles podem ter esse tipo de espírito ou coisa do tipo relacionado aos pecados ou coisa do tipo, né? Não estou dizendo que existam mais de espíritos ali relacionado ali aos 4 de que nós já temos conhecimento. Mas que basicamente, né, não tem uma palavra certa para definir essa coisa que se manifesta ali através da magia da Charme. Então a gente fica como algo como espírito ou pecado da gula ou coisa do tipo. Mas analisando a natureza, tanto humana quanto também ali élfica, e vendo os poderes da Tetia e também do Lich, é bem difícil de determinar. Vou dizer para você que é impossível disso acontecer? Não, é mais provável disso acontecer do que não acontecer. Mas eu acredito que vamos com calma, vamos pensar um pouquinho devagar. Vamos observar primeiro se vai desenvolver esse lance da Charme ou se vai desenvolver ali o lance envolvendo aos descendentes de Lich e Tetia. E o Animes News BR traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. LP, Asta e Noelle vem tendo um desenvolvimento muito bom como casal. Tabata, como sabemos, é um grande desenvolvedor de personagens. Você acha que o futuro de Asta e Noelle vem sendo desenvolvido em conjunto pelo autor? Sim, isso é muito importante e bem bacana de observar, né?
Porque primeiro que o Asta, ele é aquela pessoa que é basicamente as três coisas que foram fundamentadas no capítulo 300. É a fé, a esperança e o amor da Noelle, né? Não tô dizendo que isso rola com o Asta também. O Asta ele é meio apagadão e talvez a fé, a esperança e o amor do personagem seja a própria irmã Lily, né? Mas basicamente o que a gente acredita do que o Tabata tá fazendo é essa construção, sim. Então eu acredito que quando o Asta se der conta, quando ele conseguir notar, ele vai ver uma mulher fabulosa do seu lado. A pergunta que fica é: será que com essas construções envolvendo a Asta e Noelle, as outras meninas como a Mimosa e também a Rebeca, que coitada, basicamente quase nunca mais apareceu na obra, apareceu aí recentemente quando ele matou Madin, mas foi só um quadrinho ali. Então tudo isso realmente acaba sendo aprofundado para que o Asta seja desenvolvido como um personagem junto com a Noelle. Então acaba dificultando ainda mais essa interação com as demais personagens. A não ser que o Asta seja selado junto com a Mimosa dentro da árvore do submundo, coisa que eu acharia interessante ver os dois personagens se desenvolverem ali e abrir brecha para que a Noelle acabe se desenvolvendo completamente sozinha. Então isso seria algo interessante, isso seria algo bacana de podermos entender sobre como vai funcionar esse desenvolvimento do Asta com a Noelle e as demais personagens. Bom, se você shippa ele com outras pessoas ou coisa do tipo, eu acredito que a gente deve realmente observar o que o Tabata vai fazer daqui pra frente e como esse desenvolvimento vai ser criado a partir do capítulo 301. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muita coisa pra gente conversar, né, sobre Black Clover, tem coisas, bastante espaço pra tudo, a gente tem espaço pra teorizar sobre casais, teorizar ali sobre as magias envolvendo os descendentes de Lilith e Tetia, tudo isso bem interessante na obra de Black Clover e vai se aprofundando cada vez mais. Eu tô realmente muito empolgado, né? Empangado fica meio estranho, mas eu tô muito empolgado sobre a expansão que a obra vai ter depois que o arco de Spade for finalizado, né? Como vocês sabem, a gente já trouxe um vídeo sobre mais de 100 perguntas que a obra ainda não respondeu. 99, né? Porque sobre a magia do pai da Noelle a gente já falou aqui, mas basicamente tudo aquilo que a gente pode interagir e teorizar sobre Black Clover ainda tem muito chão pela frente. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa a hashtag Asteli ou deixa a hashtag NoAsteli, dependendo de qual é o chip que você gosta ou não, porque cada comentário, cada curtida, o importante é você deixar o seu comentário, reagir a esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é mais interessante e assim traz mais inscritos que são fãs de Black Clover e assim a gente vai crescendo, fundamentalizando ainda mais a obra aqui no YouTube. E isso é tudo, pessoal! Valeu!